Para começar, vamos entender por que o dólar é tão importante. O dólar é a moeda mais utilizada no comércio internacional, ou seja, nas trocas entre os países. Então, quando o Brasil compra algo de fora, como eletrônicos, trigo, combustíveis, medicamentos e até equipamentos para a indústria, o pagamento geralmente é feito em dólar. Isso significa que se o dólar fica mais caro, o Brasil precisa gastar mais reais para comprar esses produtos. Esse efeito se reflete especialmente na nossa indústria. Muitas empresas brasileiras dependem de matérias-primas e insumos importados para produzir seus produtos. Um exemplo é a indústria de eletrônicos e de veículos, que utiliza componentes e tecnologias estrangeiras. Com o dólar mais caro, o custo desses insumos aumenta, tornando a produção mais cara e reduzindo a competitividade dessas empresas. Isso pode gerar um efeito cascata. Produtos mais caros, menos demanda e, em casos extremos, cortes na produção. Além dos alimentos, o dólar tem forte influência no custo do petróleo e de seus derivados. Embora o Brasil seja um produtor de petróleo, o preço do barril é definido em dólar e no mercado internacional, o que significa que qualquer variação no câmbio afeta o preço interno da gasolina e do diesel. Esses combustíveis são essenciais para o transporte de produtos no Brasil, e com preços mais altos, o custo de transporte aumenta. Isso impacta diretamente o preço final de praticamente todos os produtos que compramos, especialmente aqueles que dependem de transporte de longas distâncias. Outro ponto importante é a inflação. Quando o dólar sobe, produtos e serviços se tornam mais caros, o que acaba aumentando o índice de inflação no Brasil. Com a inflação alta, o poder de compra das famílias diminui, já que elas precisam gastar mais para manter o mesmo padrão de vida. Em resposta, o Banco Central pode aumentar a taxa básica de juros, a Selic, para tentar conter o aumento de preços. Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro para empresas e consumidores, o que desestimula o consumo e o investimento. Esse encarecimento do crédito afeta particularmente as empresas, que podem ter dificuldades para acessar financiamentos necessários para manter suas operações, investir em novos projetos ou expandir suas atividades. Esse cenário reduz o ritmo de crescimento econômico, e muitas empresas, diante do aumento nos custos e da redução no consumo, podem optar por reduzir suas operações. Infelizmente, isso pode levar ao aumento do desemprego, já que as empresas tendem a cortar custos para se adaptar ao cenário econômico mais adverso. Em resumo, o dólar alto e o aumento dos juros acabam sendo um entrave para o crescimento econômico, e o impacto no mercado de trabalho é uma das consequências mais sérias. Mas nem tudo é negativo. Quando o dólar está alto, nossos produtos exportados ficam mais baratos para os países estrangeiros. Isso significa que empresas brasileiras, especialmente no agronegócio e em setores como o de commodities, podem aumentar suas vendas para o exterior. O aumento nas exportações gera mais receita para o Brasil, o que ajuda a equilibrar a balança comercial e pode fortalecer nossa economia. No entanto, vale lembrar que esse impacto positivo nas exportações tem um efeito limitado na economia doméstica. A maioria dos brasileiros não se beneficia diretamente desse aumento nas exportações e sente mais o impacto da alta nos preços dos produtos importados. Além disso, mesmo as empresas exportadoras, que se beneficiam do dólar alto, podem enfrentar dificuldades, já que muitos insumos usados na produção de seus produtos também são importados. Outro fator que influencia o valor do dólar é a confiança na economia do Brasil e nas políticas econômicas do governo. Quando investidores internacionais têm confiança na economia brasileira, é mais provável que tragam investimentos para cá, valorizando o real e ajudando a estabilizar o câmbio. Por outro lado, quando há incertezas políticas ou econômicas, ou em períodos de crise, os investidores retiram dinheiro do país, desvalorizando o real e aumentando o valor do dólar. Essa volatilidade do dólar também é influenciada pela taxa de juros dos Estados Unidos. Quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, aumenta os juros, muitos investidores retiram recursos de mercados emergentes, como o Brasil, para investir em ativos considerados mais seguros no Cimanariua. Isso reduz a entrada de dólares no país, desvalorizando o real e pressionando ainda mais o câmbio.
Então, para resumir, a relação entre o dólar e a economia brasileira é complexa e afeta diversos aspectos da nossa vida. Em resumo, quando o dólar sobe, as importações ficam mais caras, o custo da indústria aumenta, os preços de combustíveis e alimentos sobem, e a inflação tende a acelerar. Com isso, o Banco Central pode subir a taxa de juros, encarecendo o crédito e reduzindo o consumo, o que leva a uma desaceleração econômica e, muitas vezes, ao aumento do desemprego. Por outro lado, nossas exportações se tornam mais competitivas, mas essa vantagem tem um impacto limitado para a maioria da população. Espero que tenha ajudado a entender melhor essa relação entre o dólar e a nossa economia. Se gostou, compartilhe e até o próximo vídeo.